Capítulo 5. Emma deu conta do evento de domingo, das reuniões de segunda, além de fazer ajustes no planejamento de algumas das próximas celebrações, porque as noivas tinham mudado de ideia. Cancelou os encontros com dois caras bem legais, mas, como agora ela não tinha a menor vontade de sair, ocupou essas horas fazendo levantamento de estoque e encomendando fitas, enfeites, recipientes e outros materiais. E perguntando-se se deveria ligar para Jack e fazer algum comentário breve, discreto, sobre o beijo ou fingir que nada daquilo tinha acontecido. Ficou oscilando entre essas duas opções e uma terceira, que envolvia a ideia de ir até a casa de Jack e transar com ele. Acabou não fazendo nada, só ficou mais confusa. Aborrecida consigo mesmo, chegou cedo para uma reunião de equipe marcada para aquela tarde. Entrou pela cozinha de Laurel, onde a amiga estava arrumando um prato de cookies junto com uma bandeja com frutas e queijo. Estou sem Coca-Cola zero, declarou Emma, abrindo a geladeira para pegar uma. Aliás, estou sem refrigerante, sem praticamente nada, porque sempre esqueço que a bateria do meu carro riu. Ligou para a oficina? Bem, pelo menos disso eu me lembrei há uns 10 minutos, quando confessei diante do interrogatório do especialista que o mecânico começou a fazer que tinha o carro há 4 anos e nunca fiz uma revisão. Não me lembrava da última vez, se é que houve alguma, em que tinha mandado trocar o óleo, verificar algum chip de computador de bordo e outras coisas de que agora nem me lembro. Ele disse que passaria aqui para rebocá-lo. Com um ar de vítima, abriu a Coca-Cola e começou a beber direto da lata. Eu meio que tive a impressão de que estava mantendo meu carro refém e que o tal sujeito vinha libertá-lo. Eu me senti ainda mais idiota do que com Jack, que era um cookie. Sirva-se. Foi o que Emma fez. Agora vou ficar sem carro até ele decidir me devolver. Se é que vai devolver. Não tenho certeza se tem essa intenção. Já ficou sem carro há mais de uma semana por causa da bateria. Verdade, mas eu tinha a ilusão de ter um carro porque ele estava estacionado ali. Acho que vou ter que pegar a van para ir ao mercado e aos zilhões de outros lugares em que tenho que passar. Acaba de me ocorrer que a van está comigo há um ano e há mais que o carro. Talvez ela seja a próxima a se rebelar. Laurel jogou os lindos confeitos com um tom pastel na bandeja de cookies. Sei que é uma ideia meio maluca, mas talvez quando seu carro ficar pronto, você possa mandar a van para a oficina. Emma mordiscou o cookie. O cara da oficina sugeriu isso. Estou precisando de colo. Que tal um jantar e um filminho de à noite? Você não vai sair? Cancelei o encontro. Não estava muito afim. Chocada, Laurel soprou o cabelo que lhe caía nos olhos para ver melhor a amiga. Você não está afim de sair com um cara? Preciso começar a trabalhar cedo amanhã. Tenho 6 buquês para preparar, 7 com o da noiva, o que dá umas boas 6 ou 7 horas de trabalho. A Tink vai chegar mais cedo para ganharmos tempo, mas ainda tenho que preparar todo o restante para o evento de sexta-noite. E passei a maior parte da manhã processando as flores. Isso nunca impediu você de sair antes. Tem certeza de que está se sentindo bem? Estou achando você meio abatida. Não, não, está tudo bem. Só não estou a fim de sair com um homem. Mas isso não me inclui. Delaney Brown entrou na cozinha e levantou Emma do chão para lhe dar um beijo estalado. Cookies de açúcar. Peguei um para você, disse Emma rindo. Ele pegou um cookie da bandeja, dando um risinho para Laurel. Considere que isso é parte dos meus honorários. Conhecendo-o bem, Laurel pegou um saquinho e começou a enchê-lo de cookies. Veio para a reunião? Não, só tinha que tratar de umas questões legais com a Parks. Já que a confeitaria estava ali e ele também, Del se aproximou dela. Ele e Parker tinham o mesmo cabelo castanho escuro, os mesmos olhos azuis escuro,
O que Laurel definiria como os traços refinados dos Browns eram apenas um pouco mais acentuados no rosto de Del, com o terno cinza risca de giz, os sapatos italianos e a gravata Hermès. Ele era a imagem perfeita do advogado bem-sucedido, o herdeiro dos Browns de Connecticut. Tendo terminado seu trabalho, Laurel tirou o avental e o pendurou num cabide. Del se aproximou da bancada da cozinha. Ouvi dizer que você rodou a baiana no casamento dos Folks, no fim de semana passada. Você os conhece? Indagou Emma. Os pais dela são nossos clientes. Não tive o prazer de conhecer a nova senhora Harrigan, embora, pelo que Jack diz, prazer talvez seja um exagero. Vai conhecê-la quando eles entrarem com um processo de divórcio, comentou Laurel. Sempre otimista. Ela é um pesadelo, mandou uma lista de críticas para Parker hoje de manhã e um e-mail enviado de Paris em plena lua de mel. Está brincando, exclamou Emma atônita. Deu tudo certo, foi tudo perfeito. O champanhe poderia estar mais gelado, o serviço de buffet poderia ser mais rápido, o céu poderia estar mais azul e a grama mais verde. Essa vaca! Eu lhe dei 10 rosas a mais. Não uma, mas 10, disse Emma balançando a cabeça. Mas não tem importância. Todos os que estavam aqui e que eram seres humanos de verdade sabem que tudo saiu perfeito. Ela não pode estragar isso. Essa é a minha garota, exclamou Del, erguendo um brinde a Emma com uma xícara de café. Bom, por falar em Jack, você ouviu? Quer dizer, vai vê-lo? Amanhã. Vamos até a cidade para ver os Yankees. Será que você pode levar o casaco que ele deixou aqui? Ou que eu esqueci de devolver? Bom, acontece que o casaco ficou comigo e ele deve estar querendo de volta. Posso ir buscá-lo, está no meu escritório. Eu passo lá e pego o casaco quando estiver indo embora. Bom, está ótimo. Afinal, já que você vai encontrar com ele mesmo, sem problema, melhor eu ir. Pegou o saquinho e o balançou ligeiramente olhando para Laurel. Obrigada pelos cookies. Vou descontar uma dúzia de seus honorários, incluindo o que você comeu. Del deu um risinho cínico e foi embora. Laurel esperou alguns segundos e então, apontando na direção de Emma, disse: Jack. O quê? Jack. Não. Emma apressou-se a dizer, pondo a mão no peito. Emma. Emma. Engraçadinha. Conheço você muito bem. Falou. Bom, 3 vezes em menos de 1 minuto. Não falei, não. E mesmo que tivesse falado, que tem isso? E então, o que está acontecendo entre você e Jack? Nada, absolutamente nada. Não seja ridícula. Ela sentiu a mentira queimando a própria língua. Você não pode contar nada para ninguém. Se não posso contar, é porque tem alguma coisa. Não é nada. Provavelmente não é nada. Eu é que estou exagerando. Droga! Exclamou Emma, enfiando na boca de uma vez só a metade do cookie que ainda estava segurando. Você está comendo como uma pessoa normal. Há algo de errado no Emma universo. Conte logo. Antes, você tem que jurar que não vai dizer nada para Parker ou para Mac. Ai, que jogo duro! Laurel cruzou os indicadores diante da boca e os beijou, dizendo, eu juro. Ele me beijou, ou melhor, nós nos beijamos, mas foi ele que começou. E não sei o que teria acontecido depois, porque Parker me chamou. Tive que ir e ele foi embora. Pronto, foi isso. Espere aí. Fiquei surda logo depois que você disse que Jack a beijou. Ah, qual é? Isso é sério? Replicou Emma mordendo o lábio. Ou não? Será que é? Nem parece a Emma que eu conheço. Você é mestre em lidar com homens em situações românticas ou sexuais. Eu sei. Acontece que foi Jack. Não contava que... Ela agitou os braços. Tivesse que lidar com ele desse jeito. Mas estou fazendo um drama. Foi só um momento, só as circunstâncias, só uma coisa que aconteceu. Agora acabou, não é nada. Emma,
Você tem tendência a romancear os homens, os relacionamentos potenciais, mas nunca fica tão atrapalhada com isso. Você está toda confusa. Porque é o Jack. Imagine só, você está ali parada, cuidando da sua vida, fazendo os bolos, e Jack aparece e beija você assim do nada. Ou o Del, você também ficaria confusa. O único motivo que levaria qualquer um dos dois a entrar aqui seria beliscar os meus doces, como o Del acabou de fazer. Quando foi que isso aconteceu? Na noite em que seu carro enguiçou? Não, mas quase. Naquele dia teve um segundo. Acho que foi justamente esse segundo que fez com que tudo acontecesse durante o casamento de sábado. Ok, ok. Você disse que Parker a chamou. E como foi? Que nota você daria a esse beijo na célebre escala de Emily Grant? Emma suspirou, ergueu um dos polegares e passou a mão por uma linha imaginária. Bateu no topo da faixa vermelha e estourou o termômetro. Laurel assentiu, com os lábios contraídos. Sempre desconfiei disso. Tem uma aura de faixa vermelha cercando Jack. E o que vai fazer? Não faço ideia, ainda não decidi. Isso mexeu muito comigo, preciso recuperar o equilíbrio para pensar no que fazer ou no que não fazer. Então vai me contar tudo e também tem que me avisar quando a lei do silêncio for anulada. Tudo bem, mas por enquanto nenhuma palavra. Disse Emma, pegando a bandeja com o queijo. Está na hora de virarmos empresárias. A sala de reuniões da Votos ficava na antiga biblioteca. Os livros continuavam ali, emoldurando o aposento e, de vez em quando, abrindo espaço para fotos e recordações. A sala mantinha seu ar acolhedor, sua elegância, mesmo sendo usada agora para negócios. Parker estava sentada à grande mesa, marchetada com um laptop e o BlackBerry à mão. Como as reuniões com clientes e as visitas à propriedade já tinham acabado, ela pendurou o paletó do terninho nas costas da cadeira. Mac estava sentada diante dela, com as pernas compridas bem esticadas, usando uma calça jeans e o suéter que funcionavam como seu uniforme de trabalho. Quando Emma pôs a bandeja em cima da mesa, Mac se esticou um pouco para pegar um cacho de uvas. Estão atrasadas, meninas. Del passou pela cozinha antes de começar. Quem está a fim de um jantar e um filminho hoje à noite? Eu, exclamou Mac, levantando a mão. Carter tem um daqueles negócios de professor, e isso me livra do risco de ficar trabalhando até ele chegar. Tive um dia bem cheio. Por acaso, não tenho nada marcado para hoje, disse Laurel, pondo um prato de cookies ao lado da bandeja. Parker limitou-se a pegar o telefone interno e apertar uma tecla. Oi, senhora G. Dá para nós 4 jantarmos aqui hoje? Está perfeito, obrigada. Desligou e acrescentou. Vamos comer frango e adorar. Por mim, tudo bem, disse Mac, mordendo uma uva. Então vamos lá. O primeiro item da pauta é Whitney Folk Harrigan, também conhecida como Noiva Monstro. Como Laurel já sabe, recebi um e-mail com uma lista de vários pontos que, segundo ela, deveríamos melhorar. Vaca. Mac levantou de novo, desta vez para passar um pouco de queijo de cabra no biscoito de alecrim. Arrebentamos nesse trabalho. Nós deveríamos ter arrebentado a cara dela, observou Laurel. Whitney acha, e isso não está necessariamente em ordem de importância, que... Parker abriu uma pasta para ler o e-mail que tinha imprimido. O champanhe não estava gelado como deveria. O serviço na hora do jantar foi bem lento. Os jardins poderiam estar mais floridos e coloridos. A fotógrafa passou tempo demais registrando a festa, quando é a noiva que merece mais atenção. E as opções de sobremesa não eram tão variadas nem tão bem apresentadas quanto ela esperava. Acrescenta ainda que se sentiu apressada e ou deixada de lado pela cerimonialista em alguns momentos. Espera que a gente receba essas críticas no mesmo espírito com que estão sendo feitas. A minha resposta é, disse Mac, mostrando o dedo do meio. Bem sucinta, concordou Parker.
No entanto, respondi em nome de todas nós, agradecendo seus comentários e dizendo que esperávamos que ela e Justin aproveitassem bastante Paris. Vaselina, murmurou Laurel. Claro, eu poderia ter respondido o seguinte: Caro Whitney, você é uma babaca. Aliás, esse foi meu primeiro impulso, mas me contive. No entanto, ela foi promovida à categoria de noiva monstro vaca. Ela deve ser muito infeliz. De verdade, disse Emma, e as amigas se voltaram para fitá-la. Qualquer pessoa capaz de estragar uma festa de casamento, como a que fizemos para ela, só pode ser infeliz por natureza. Se eu não estivesse com tanta raiva, teria pena dela. Vou ter pena quando a raiva passar. Bom, raiva, pena, ou seja lá que porra for, o importante é que tivemos quatro novas visitas à casa marcada por causa daquela festa, e acho que ainda teremos mais. Parks, disse porra, observou Mac, com um risinho e comendo mais uma uva. Ela está furiosa mesmo. Mas vou superar, principalmente se marcarmos mais 4 eventos por causa do trabalho fantástico que fizemos no sábado. Por enquanto, estou botando Whitney no meu recém-projetado armário de desgraças, onde tudo vai fazê-la parecer mais gorda. Todas as estampas vão ser de bolinhas e as únicas cores possíveis serão marrom escuro e bege cadáver. Isso é que é maldade, comentou Laurel. Eu adorei. Vamos adiante, disse Parker. Del e eu nos reunimos para discutir algumas questões legais e financeiras da empresa. Está chegando a época de renovar o contrato de sociedade, o que inclui a porcentagem destinada a votos pelos eventos externos realizados por qualquer uma das sócias. Se alguém quiser discutir mudanças no contrato, inclusive nessas porcentagens, a hora é essa. Está funcionando, não está? Indagou Emma, olhando para suas sócias. Acho que nenhuma de nós fazia ideia de que íamos chegar aonde chegamos quando criamos a votos. E não apenas em termos financeiros, o que sem dúvida é muito mais do que eu teria ganho a essa altura se tivesse aberto a minha própria loja. Mas, noiva monstro vaca à parte, tanto juntas quanto individualmente, construímos uma reputação. A porcentagem é justa, e na verdade a cota de Del por sua parte na propriedade está bem abaixo do que ele poderia estar pedindo. Estamos todas fazendo o que gostamos de fazer, com pessoas queridas, e ganhamos muito bem. Acho que o que Em está dizendo é: estou dentro. Mac pegou mais uma uva e acrescentou: assina embaixo. Contem comigo, disse Laurel. Haveria algum motivo para mudar o contrato? Perguntou ela, dirigindo-se a Parker. Por mim, não. Mas o conselho de Del, no seu papel de advogado, é que cada uma de vocês lesse novamente o contrato, expressasse qualquer ressalva e desse sugestões antes da renovação. Sugiro que Del prepare os papéis, que a gente assine tudo e abra uma garrafa de Dom Perignon. Mac apontou para Emma concordando. Aprovado. Por unanimidade, declarou Laurel. Vou falar com ele. Também tive uma conversa com o nosso contador. Antes você do que eu, disse Laurel. Sem dúvida, concordou Parker sorrindo e tomando um gole de água. Tivemos um primeiro trimestre bem sólido. Nesse ritmo, devemos aumentar nosso lucro líquido com cerca de 10%, 12% com relação ao ano passado. Sugiro que consideremos reaplicar parte disso na própria empresa. Portanto, se alguma de vocês ou todas tiverem alguma necessidade, algum capricho ou algum desejo egoísta de mais equipamento ou alguma ideia sobre algo que a Votos pudesse estar precisando, vamos tratar de descobrir em que gastar nosso dinheiro e quanto exatamente. Emma levantou a mão antes que qualquer uma das outras tivesse tempo de reagir. Andei pensando nisso, principalmente depois que examinei meu trabalho do último trimestre. O nosso maior evento vai ser na primavera, com o casamento da filha dos Sims. Só as flores vão ultrapassar a capacidade de minha câmara fria, o que significa que vamos ter que alugar outra por vários dias. Quem sabe não consigo encontrar uma usada, o que poderia, a longo prazo, sair muito mais barato do que pagar um aluguel. Ótimo, disse Parker, tomando nota.
faça uma pesquisa de preços. Considerando esse evento e o crescimento que temos observado nos negócios, prosseguiu Emma, talvez seja a hora de comprar outra coisa que geralmente alugamos: as cadeiras extras para o jardim. Assim, quando fizermos um evento externo, nós alugaremos essas cadeiras para o cliente e embolsamos o dinheiro e... Você andou pensando mesmo, comentou Mac. Andei. E já que Mac está planejando reformar sua casa, aumentando o andar de cima para abrigar seu grande amor, por que não aproveitar e aumentar também a área de trabalho, o espaço do estúdio? Ela precisa de mais lugar para estocar material, um verdadeiro quarto de vestir em vez daquele lugarzinho que mais parece um provador. E já que estou com a mão na massa, aquela copa da cozinha de Laurel é simplesmente inútil, já que temos a da cozinha principal. Com a reforma, ela poderia usar ali uma cozinha auxiliar, com mais um forno, um freezer e mais espaço para guardar as coisas. Bom, vamos deixar as sugestões por conta da Emma, disse Laurel. E Parker precisa de um sistema de segurança computadorizado para monitorar todas as áreas públicas da casa. Acho que você gastou o tal aumento do lucro líquido várias vezes, observou Parker, depois de um instante. Gastar é a parte divertida de ganhar dinheiro. A sua função, Parker, é nos impedir de fazer loucuras. Mas acredito que deveríamos fazer pelo menos algumas dessas coisas e botar as outras numa lista para serem feitas assim que possível. Então, desempenhando minha função, diria que a história da Câmara Fria faz sentido. Veja o que consegue encontrar. E já que temos que ver com Jack como incluir a Câmara Fria no espaço que você tem, podemos lhe pedir para que nos dê alguma ideia sobre os acréscimos a serem feitos no estúdio de Mac e a reforma da Copa. Parker foi anotando mais coisas enquanto falava. Eu mesma já tinha pensado em comprar os móveis e comecei a pesquisar os preços. Vou fazer umas projeções para saber em que pé estamos. Assim poderemos decidir por onde começar. Fazendo que sim com a cabeça, passou ao outro item da reunião. Os próximos eventos é que vão nos ajudar a pagar nossas esperanças e nossos sonhos. A festa de casamento de sexta-feira. Elas me mandaram hoje seus votos e o roteiro da cerimônia. Depois de tirar cara ou coroa, ficou decidido que Ellison, que a partir de agora será a noiva 1, chega às 3:30 da tarde. E Marlene, a noiva 2, às 4. A noiva 1 fica com a suíte das noivas, a noiva 2 com a dos noivos. Como elas têm a mesma dama de honra, ela vai ficar revezando entre as duas suítes. O irmão da noiva 1 é padrinho, então vamos usar a saleta do segundo andar para ele e para o pai da noiva, se necessário. O padrinho vai ficar ao lado da noiva 1 durante a cerimônia e a dama de honra ao lado da noiva 2. Espere um pouco, pediu Mac, que digitava todos os detalhes no laptop. Pode prosseguir. As duas sabem exatamente o que fazerem e fazem questão de seguir um roteiro. Então, no que me diz respeito, está sendo bastante fácil lidar com elas. A mãe da noiva 1 e os irmãos da noiva 2 não estão lá muito felizes com a oficialização do relacionamento, mas estão cooperando. Mac, talvez você deva caprichar para tirar fotos que incluam essas pessoas, como as clientes esperam. Sem problemas. Ótimo. Emma, e as flores? Elas pediram uma coisa fora do convencional, porém feminino. Nenhuma das duas quer carregar um buquê, então decidimos usar um arranjo de cabeça em Alison e pentes de flor em Marlene. Uma guirlanda para a dama de honra, que vai estar segurando 4 rosas brancas. Elas vão trocar rosas brancas durante a cerimônia, assim que a vela da união for acesa. E cada uma também vai dar uma rosa à própria mãe. Os homens vão usar rosas brancas na lapela. Acho que vai ficar bem bonito. Emma abriu os projetos dos arranjos, tomando uns goles de Coca-Cola Zero. Elas queriam um ar campestre nos arranjos e centros de mesa. Estou usando mosquitinhos e margaridas coloridas, margaridas comuns e gérberas, ramos de flores de cerejeira, morangos silvestres e assim por diante. Vai ter ainda um pouquinho de tule e umas guirlandas que estou fazendo.
formando cadeias de margaridas, solitários para as rosas, durante a cerimônia. Muitas luzinhas e velas, o salão principal e o salão de baile, dando continuidade à aparência natural dos arranjos. Vai ser simples e bem delicado, eu acho. Se uma de vocês puder me ajudar a carregar tudo, será ótimo, porque não vou dar conta de fazer isso sozinha. Eu posso, disse Laurel. O bolo é de baunilha, recheado com mousse de framboesa e coberto com merengue italiano. Elas queriam que também houvesse ali umas flores simples combinando com os arranjos de Emma. E só vou precisar pôr as flores no bolo por volta das 5. Então, estou disponível. Fora isso, elas querem cookies sortidos e confeitos em tom pastel. Temos, então, um roteiro padrão para a sexta-noite, acrescentou Parker, incluindo o buquê e a história da liga. Ensaio quinta-noite. Assim, se houver algum problema, teremos tempo de acertar tudo. Sempre que Emma pensava em seus pais, em como tinham se conhecido, se apaixonado, tudo parecia um conto de fadas. Era uma vez uma jovem de Guadalajara que cruzou o continente até a grande cidade de Nova York para trabalhar na empresa do tio, cuidando de casa e de filhos de gente que precisava ou queria que suas casas ou seus filhos fossem cuidados por outras pessoas. Mas Lúcia tinha outros sonhos. Uma casinha bonita em vez de um apartamento barulhento. As árvores e flores em vez de asfalto. Trabalhava muito, sempre com a esperança de um dia ter sua própria casa. Talvez uma lojinha onde venderia coisas bonitas. Um dia, seu tio lhe falou de um conhecido que morava a quilômetros dali, num lugar chamado Connecticut. O tal homem tinha perdido a esposa, portanto seu filho pequeno não tinha mãe. Ele havia deixado a cidade em busca de uma vida mais tranquila, e talvez porque as lembranças fossem muito dolorosas na casa em que morou com a mulher. Como ele escrevia livros, precisava de um lugar tranquilo, e como viajava muito, precisava de alguém de confiança para cuidar do menino. A mulher, que fazia isso há 3 anos, desde a triste morte da esposa, estava querendo voltar para Nova York. Então, Lucy enfrentou uma mudança radical e deixou a cidade grande para ir morar na mansão Philip Grant e seu filho Aaron. O homem era bonito como um príncipe e dava para ver que amava o filho, mas havia em seus olhos uma tristeza que tocou o coração de Lúcia. O menino havia passado por tantas mudanças com apenas 4 anos de vida que ela entendeu perfeitamente sua timidez. Cozinhava para os dois, cuidava da casa e tomava conta de Aaron enquanto o homem escrevia seu livro. Logo, ela se apaixonou pelo menino e ele por ela. Nem sempre Aaron se comportava bem, mas Lúcia teria ficado triste se não fosse assim. À noite, ela e Philip geralmente conversavam sobre Aaron, livros e interesses em comum. Sentiria falta daquelas conversas do patrão quando ele viajasse a trabalho. Certas vezes olhava pela janela para ver Philip brincar com Aaron e seu coração batia mais forte. Não sabia, no entanto, que ele fazia a mesma coisa com frequência, pois tinha se apaixonado por ela, como ela se apaixonara por ele. Philip tinha medo de lhe dizer isso, achando que ela pudesse deixá-los. E ela temia lhe falar, pensando que ele podia mandá-la embora. Um dia, porém, na primavera, sob os ramos arqueados e floridos de uma cerejeira, enquanto o menininho, que ambos amavam, brincava no balanço, Philip segurou a mão de Lúcia e a beijou. Quando as folhas das árvores vestiam as cores vivas do outono, os dois estavam casados e viveram felizes para sempre. Seria de espantar que ela fosse tão romântica? Perguntou-se Emma, parando a van na movimentada rua de mão dupla da casa dos pais num domingo à tardinha. Como alguém que cresceu com aquela história, com aquelas pessoas, poderia não desejar a mesma coisa para si? Seus pais se amaram por 35 anos e criaram 4 filhos num amplo casarão vitoriano. Construíram ali uma vida boa, sólida e duradoura. Emma não tinha a mínima intenção de ter menos que isso. Tirou da van o arranjo que tinha feito e se dirigiu apressado até a porta da casa para o jantar familiar. Estava atrasada, pensou, mas tinha avisado que chegaria mais tarde.
Segurando o vaso com um dos braços, abriu a porta e entrou numa casa saturada de cores, sem os quais a mãe não poderia viver. A caminho da sala de jantar, foi penetrando no barulho, tão colorido quanto as paredes e os tecidos. À mesa grande estavam seus pais, seus 2 irmãos, sua irmã, suas cunhadas, seu cunhado, suas sobrinhas e sobrinhos, e comida o suficiente para alimentar o pequeno exército que eles haviam construído. Oi, mamãe, disse Emma, dirigindo-se primeiro a Lúcia. Deu-lhe um beijo no rosto, pôs o arranjo de flores sobre o buffet e deu a volta na mesa para beijar Philip. Oi, papai. Agora é hora de jantar, disse Lúcia, e sua voz ainda guardava o calor e a música do México. Sente-se logo, antes que esses porquinhos acabem com toda a comida. O sobrinho mais velho de Emma fez uns grunhidos de porco e uma careta quando ela veio se sentar ao seu lado. Aaron lhe passou uma travessa. Estou faminta. Ela assentiu e, com um gesto, indicou que a travessa podia seguir adiante, enquanto seu irmão Matthew ergueu uma garrafa de vinho. Vamos, me contem tudo o que está acontecendo, disse Emma. Primeiro as notícias importantes. Do outro lado da mesa, sua irmã Célia pegou a mão do marido antes que ela pudesse abrir a boca. Lúcia soltou um gritinho de felicidade. Você está grávida? Célia riu. Pronto, acabou a surpresa. Rob e eu esperando o quinto e definitivamente o último membro da família para novembro. Todos à mesa começaram a lhe dar os parabéns, enquanto o menorzinho da família, entusiasmado, batia com a colher de madeira na cadeirinha alta. Lúcia se levantou de um salto para abraçar a filha e o genro. Ah, não há notícia melhor que a chegada de uma criança. Philip, vamos ter outro bebê. Cuidado, da última vez que você me disse isso, Emmeline chegou 9 meses depois. Rindo, Lúcia se pôs às costas do marido, passou os braços pelo seu pescoço e encostou o rosto nele. Agora, o trabalho duro fica por conta das crianças e nós ficaremos só com as brincadeiras. Ainda não fez a parte dela, observou Matthew, erguendo as sobrancelhas para a irmã. Ela está esperando para um homem que seja tão bonito quanto o pai e que não seja tão chato quanto o irmão, retrucou Lúcia, olhando feio para o filho. E eles não dão em árvores. Emma deu um sorrisinho debochado para o irmão e cortou a primeira fatia do leitão assado. Mesmo assim, continuo passeando pelos pomares, disse, com uma vozinha doce. Depois que os outros saíram, ficou mais um pouco para dar uma volta pelo jardim com o pai. Foi com ele que aprendeu tudo sobre flores e plantas e também a amá-las. Como está o livro? Perguntou. Uma droga. É o que você sempre diz, retrucou Emma rindo. Porque nesta fase é sempre verdade. Enquanto andavam, Philip passou o braço pela cintura da filha. Mas os jantares em família e mexer com a terra me ajudam a deixar a droga de lado por algum tempo. E depois, quando retorno ao trabalho, as coisas nunca me parecem tão ruins quanto eu achava antes. E você, como está, moça bonita? Ótima, ótima mesmo. Temos andado ocupadas. No começo da semana fizemos uma reunião porque os lucros estão aumentando e me passou pela cabeça que sou uma pessoa de sorte por fazer o que eu gosto e com as melhores amigas que tive na vida. Você e mamãe sempre nos diziam que, se descobríssemos o que gostávamos de fazer, trabalharíamos bem e felizes. Eu descobri. Virou-se quando a mãe veio atravessando o gramado, com um casaco na mão. Está muito frio, Philip. Quer pegar uma gripe para eu ter que ouvir você se queixando o tempo todo? Pronto. Descobriu meu plano, disse ele, deixando a mulher agasalhá-lo. Encontrei Pam ontem, comentou Lúcia, referindo-se à mãe de Carter. Ela está tão empolgada com o casamento. Também fico muito feliz por ver duas das pessoas de quem mais gosto se apaixonarem. Pam sempre foi uma boa amiga e me defendeu quando algumas pessoas ficaram escandalizadas por seu pai se casar com a empregada. Ninguém entendeu que eu estava sendo muito esperto. Afinal,
ela passaria a fazer todo o trabalho de graça. O típico Yankee pragmático, retrucou Lúcia, se aconchegando junto dele. Um verdadeiro feitor de escravos. Vejam só esses dois, pensou Emma, como se entendem perfeitamente. Jack me disse outro dia que você era a mulher mais linda do mundo e que ele está esperando para fugir com você. Não deixe que eu me esqueça de lhe dar uma surra da próxima vez em que o vir, observou Philip. Jack é o mais charmoso dos galanteadores. Talvez eu faça vocês brigarem por mim, acrescentou Lúcia, erguendo o rosto para o marido. Não seria melhor uma massagem nos pés? Temos um trato. Quando você encontrar um homem que lhe faça uma boa massagem nos pés, abra bem os olhos, Emmeline. Muitos defeitos desaparecem diante dessa habilidade. Vou me lembrar disso. Agora eu tenho que ir. Abriu os braços para enlaçar os pais. Eu amo vocês. Olhou para trás enquanto se afastava e viu o pai pegar a mãe da mãe sob os galhos da cerejeira, com os botões ainda bem fechadinhos. E viu que ele a beijou. Não, pensou Emma. Eu só poderia ter nascido romântica. Eu só podia querer isso. Pelo menos parte disso para mim. Entrou na van e ficou pensando naquele beijo na escada dos fundos da mansão dos Browns. Talvez tivesse sido apenas um flerte ou curiosidade. Talvez apenas química. Mas estaria perdida se fingisse que aquilo não tinha acontecido. Ou se deixasse Jack fingir. Estava na hora de encarar os fatos. Capítulo 6. No seu escritório, no segundo andar da antiga Câmara Municipal, que ele havia reformado, Jack aprimorava os projetos no computador. Estava trabalhando na ampliação do estúdio de Mac, mas, como nem ela nem Carter estavam com muita pressa, ele podia caprichar, recriar e revisar a estrutura como um todo e cada detalhe mais complicado. Agora que Parker queria um segundo projeto para fazer ampliações tanto no primeiro quanto no segundo andar, ele tinha que rever não apenas os detalhes e o desenho, mas a reforma inteira. Em sua opinião, seria melhor fazer tudo de uma vez, mesmo que isso significasse jogar fora seu projeto original. Ficou brincando com linhas e áreas livres, com o jogo de luz como parte integrante do espaço maior, que continuaria sendo um estúdio. Remanejando os atuais espaços para os clientes se arrumarem e para a Mac guardar seu material e ampliando a metragem quadrada de ambos. Poderia aumentar o banheiro, acrescentar um chuveiro, coisa que achava que ia agradar a todos. Dar a Mac o vestiário que ela queria e duplicar o espaço de que ela agora dispunha para guardar seu material. O escritório de Carter no segundo andar. Recostou-se, bebeu alguns goles de água e tentou pensar como um professor de inglês. O que ele iria querer e de que poderia precisar para um local de trabalho? Eficiência e um certo toque tradicional, já que se tratava de Carter. Estantes de livros embutidas, cobrindo a parede inteira. 2 paredes assim, com portas de vidro, decidiu ele, deslocando-se em sua própria área de trabalho em forma de U para tentar fazer um rápido esboço à mão. E com a parte inferior em madeira para ele guardar material de escritório, trabalho de alunos. Nada descolado, nem com muito brilho, não para Carter. Madeira escura, pensou Jack, com aquele ar de móveis ingleses antigos, mas com janelas bem amplas para combinar com o restante da construção. Um telhado de 2 águas para dar uma quebra nas linhas, 1 ou 2 clarabóias. Fazer uma saliência nessa parede, formando uma janela mais projetada para o exterior. Acrescentar algum ponto de interesse, criando uma área em que possa se sentar. Um lugar para onde um homem pudesse fugir quando a mulher estivesse irritada ou simplesmente quando quisesse dar um cochilo depois do almoço. Por aqui, uma porta de vidro e acrescentar uma varanda. Nada muito grande. Quem sabe o cara não ia querer tomar um conhaque e fumar um charuto. Seria bem possível. Parou por um instante, voltou para o jogo, que estava na tela à sua esquerda, enquanto as ideias iam se formando em sua cabeça. Ficou vendo um lance infeliz de Philip do time do Red Sox. Mas que droga!
Voltou mais uma vez ao desenho e pensou em Emma. Soltando um palavrão, passou a mão pelo cabelo. Vinha tendo sucesso na tentativa de não permitir que ela invadisse seus pensamentos. Era bom nessa história de compartimentalizar. Trabalho, jogo de beisebol. De vez em quando, trocar de canal para ver o que estava acontecendo em outros jogos. Emma estava em outro compartimento, um que deveria permanecer fechado. Não queria pensar nela. Não era nada bom pensar nela. Tinha cometido um erro, é claro, mas também não era nenhuma catástrofe. Beijou uma garota, só isso. Mas que beijo, pensou. Mesmo assim, foi só uma dessas coisas que acontecem um momento. Mais alguns dias para deixar a poeira baixar e tudo voltaria ao normal. Emma não era o tipo de mulher que cobraria nada dele. Além do mais, ela tinha entrado no jogo. Jack franziu a testa, tomou mais uns goles de água. Tinha mesmo. Por que então ela iria criar caso? Já eram bem grandinhos, haviam se beijado e pronto. Se ela estivesse esperando um pedido de desculpas, que esperasse sentada, teria simplesmente que lidar com isso, e com ele. Ele e Del eram próximos, e ele era muito amigo das outras três que formavam o quarteto. Além do mais, com essa história de reforma que Parker tinha lhe proposto, passaria mais tempo na mansão pelos próximos meses. Passou a mão pelo cabelo novamente. Pois é, já que era assim, os dois teriam que lidar com o que aconteceu. Que diabos! Esfregou o rosto e ordenou que seu cérebro voltasse ao trabalho. Com o senho franzido, ficou observando os meros traços do esboço que tinha feito. De repente estreitou os olhos. Espere um pouco. Espere um pouco. Se incluísse ali umas vigas, formando uma espécie de pérgola a partir do escritório, criaria um pátio parcialmente coberto nos fundos, o que lhes daria uma área externa que não possuíam, privacidade e potencialmente um pequeno jardim ou uma área verde. Certamente Emma teria algumas ideias a esse respeito. Isso daria um toque especial à forma e às linhas da construção e ampliaria o espaço útil sem aumentar em quase nada o custo da obra. Você é um gênio, Cook, disse a si mesmo. Assim que começou a criar o novo projeto, alguém bateu à porta dos fundos. Ainda pensando no desenho, levantou-se e percorreu toda a área do andar de cima da empresa, que era sua casa. Convencido de que era Adele ou um dos seus outros amigos, e torcendo para eles terem trazido a própria cerveja, abriu a porta que dava para a cozinha. Ela estava parada ali, sob a luz da lâmpada que ficava acima da porta, e cheirava a campos enluarados. Emma, queria falar com você. Ela passou por ele como uma flecha, jogou os cabelos para trás e se virou. Está sozinho? Estou. Ótimo. Que diabos deu em você? Como assim? Não banque o engraçadinho. Não estou em clima para gracinhas. Você ficou me paquerando, me ajudou com o carro, fez massagem nos meus ombros, comeu o macarrão que eu preparei, me emprestou o casaco, então... Acho que deveria ter me limitado a dar um tchauzinho quando passei por você na estrada, ou deixado você tremer até ficar azul de frio, e eu estava com fome. Isso não muda nada, esbravejou ela, e atravessou a cozinha entrando pelo amplo corredor, sempre falando e gesticulando. E de um jeito bem conveniente, você deixou de fora a massagem nos ombros e o... E então? Jack não teve alternativa senão ir atrás dela. Você parecia estressada e toda travada, e na hora achou tudo muito normal. Voltando-se de repente, ela estreitou aqueles olhos castanhos aveludados. E então? Ah, claro, teve o e então. Você estava ali, eu estava ali, e então... Eu não agarrei, e você não tentou fugir. Nós só... Beijar. De repente lhe pareceu uma palavra forte demais. Nossos lábios se tocaram por um instante. Se tocaram? Quantos anos você tem? 12. Você me beijou. Nós nos beijamos, mas foi você que começou. Jack sorriu. Quantos anos você tem? 12. Ela soltou um som sibilante bem baixinho que deixou Jack arrepiado. Começou sim, Jack.
Você foi pegar vinho para mim. Você ficou todo aconchegado na escada, massageando meus ombros. Você me beijou. Culpado de todas as acusações, mas você correspondeu ao beijo e depois saiu correndo como se eu tivesse lhe arrancado um pedaço. Parker me chamou. Eu estava trabalhando. Você sumiu e desde então não apareceu mais. Sumi? Eu fui embora. Você fugiu como os cães do inferno estivessem na sua cola e o Whitney conseguiu acabar com a minha paciência. Então eu fui embora. Além disso, por mais estranho que pareça, eu trabalho exatamente como você e passei a última semana ocupado. Não sumi coisa nenhuma. Deus do céu, não acredito que eu esteja dizendo isso. Respirou fundo. Que tal a gente se sentar um pouco? Não quero sentar. Estou furiosa demais para me sentar. Não se faz uma coisa dessas e vai embora. E já que ela apontou o dedo para ele num gesto de acusação, Jack fez o mesmo. Você que foi embora. Sabe muito bem que não é disso que estou falando. Rádio, Parker, trabalho. Mais uma vez, ela fez um gesto dramático com as mãos. Não fui a lugar nenhum. Só tive que sair dali porque a noiva monstro vaca decidiu que eu tinha que inspecionar o buquê que ela ia jogar antes que ela se dignasse a fazer isso e insistiu que eu ficasse parada ali ao lado. Ela esgotou a paciência de todo mundo, mas eu não fui embora coisa nenhuma. Encostando a mão no peito dele, Emma lhe deu um leve empurrão. Você foi. E isso foi muito grosseiro. Céus! Você agora vai me dar uma bronca? Quero dizer, já está dando. Beijei você, confesso. Você tem essa boca, e eu a queria, o que estava muito claro para mim. Os olhos dele reluziam como nuvens carregadas de raios e trovões. Como você não gritou por socorro, eu a beijei. Pode me enforcar por isso. Mas o problema não é o beijo. É, mas não é. O problema é o motivo. E depois o quê? O quê? Exclamou ele, arregalando os olhos. Isso mesmo. Mereço algum tipo de resposta razoável. Onde você esqueceu? Onde você esqueceu? E onde? Por isso vou incluir um. Onde está a pergunta razoável? Encontre essa pergunta e vou fazer o possível para encontrar uma resposta razoável. É isso. Emma estava fervendo de raiva. Ele não sabia que uma mulher podia ferver de verdade. Nossa, como aquilo era sexy. Se você não pode falar disso como um adulto, então. Quer saber de uma coisa? Dane-se. Se ia se ferrar por ter feito aquilo uma vez, poderia perfeitamente se ferrar por fazer duas. Ele agarrou, erguendo-a do chão. O som que ela fez bem poderia ser o começo de um motivo, mas antes que ela pudesse pronunciar as palavras, ele a beijou. Usou os dentes para lhe dar uma mordidinha rápida e paciente que fez os lábios de Emma se abrirem de surpresa ou para corresponder. Jack não estava em condições de se preocupar com isso. Não no momento em que sua língua encontrou a dela. Não quando o gosto de Emma se infiltrou em seus sentidos, como um fio elétrico na corrente sanguínea. Ele enfiou os dedos nos cabelos dela, gloriosos e selvagens, puxando-os, fazendo com que a cabeça dela se inclinasse para trás. Pare! Era o que ela pretendia dizer, mas era como mergulhar no verão, no calor e na umidade. Todos os pensamentos sensatos desapareceram quando o corpo dela passou subitamente da raiva, à surpresa e à reação febril. Quando ele ergueu os olhos e disse seu nome, Emma se limitou a balançar a cabeça, puxando-o de volta para si. Por um momento impetuoso, as mãos dele a percorreram, excitando, a ponto de Emma quase perder o fôlego. Deixe-me, murmurou ela ao perceber que ele estava todo atrapalhado com os botões da blusa. Ok. Ele a deixaria fazer muito mais que isso. Quando as mãos dele cobriram seu coração acelerado, Emo puxou para o chão. Carne macia, músculos firmes e uma boca faminta. Ela arqueou o corpo sob o dele e em seguida rolou para cima. Atirou longe a camisa que ele usava e começou a mordiscar seu peito. Com um gemido, ele a puxou para cima para beijar sua boca, seu pescoço, num desespero frenético que não ficava nada atrás do dela própria.
Meio enlouquecido, ele a virou de costas, pronto para arrancar-lhe as roupas. O braço de Emma bateu no chão com força, fazendo um barulho que mais parecia um tiro. Ela viu estrelas. Ai, meu Deus! O que foi? Emma. Merda, cacete, desculpa, deixa eu ver. Não, espere. Aturdida, sentindo um formigamento e ainda meio abobalhada, Emma conseguiu se aprumar. Só vou ficar com dor no cotovelo. Ha, ha, ha. Ai, meu Deus, repetiu ela. Sinto muito mesmo, vem aqui. Arrasado, Jack começou a massagear o antebraço dela para aliviar as fisgadas que imaginou que ela estivesse sentindo, ao mesmo tempo fazendo esforço para estabilizar sua respiração. Está rindo? Não, claro que não. Estou com tanto tesão que não consigo respirar direito. Está rindo sim, afirmou Emma, apontando para o peito dele com o indicador do braço, que não estava machucado. Não, estou lutando para me controlar e não rir. Essa seguramente era a primeira vez, pensou ele, que acontecia algo desse tipo quando ele estava tão excitado. Está melhor? Um pouco melhor, pelo menos? Perguntou, e cometeu o erro de fitar seus olhos. O riso brilhava neles, como um reflexo dourado no fundo castanho. Perdeu a luta e, relaxando, simplesmente caiu na gargalhada. Sinto muito. Por quê? Você se mostrou tão requintadamente fino. É o que todas as mulheres me dizem. Você foi a única que preferiu o chão, quando tem um sofá ótimo logo ali, e no alto da escada uma boa cama. Mas você não conseguiu se controlar por tempo suficiente para que eu pudesse conduzi-la até uma superfície mais macia. Só os fracos precisam de superfícies macias para fazer sexo. Ele continuou olhando para ela com um sorriso provocante. Não sou fraco, mocinha, disse, sentando-se. Vamos sentar de novo? Espere. Ela espalmou a mão no peito de Jack. Belo peitoral, por sinal, mas espere. Erguendo o braço, que ainda doía, pôs a mão para trás do cabelo. Jack, o que estamos fazendo? Se eu tiver que explicar isso, vou dizer que estou fazendo a coisa errada. Não, é sério, eu quero dizer. Emma baixou a cabeça e viu a sua própria camisa desabotoada e o sutiã branco de renda insinuante à mostra. Olhe para nós dois, olhe para mim. Pode acreditar. Era o que eu estava fazendo. E estou. E gostaria de continuar fazendo. Você tem um corpo que me deixa louco, eu só quero. Eu sei, já entendi essa parte. Também quero. Mas, Jack, não podemos simplesmente sair do rumo aqui. Na minha opinião, estamos entrando no rumo. Só me dê 5 minutos, que farei nosso ponto de vista se encaixar. Pode me dar um? Provavelmente não precisa nem de 30 segundos. Mas não, acrescentou ela, ao vê-lo sorrir. De verdade, não podemos fazer isso dessa forma. Não podemos, de forma alguma, eu acho. Tudo dentro dela faiscava e queria. Não tenho certeza, precisamos pensar, refletir, ponderar sobre o assunto, Jack. Nós somos amigos. E estou me sentindo ainda mais amigável a seu respeito. Com um ar terno, Emma pôs a mão no rosto dele. Somos amigos. Somos sim. Mais que isso, temos um círculo de amigos em comum. Muitos amigos em comum. E então, por mais que eu quisesse, que se dane, vamos testar o sofá, depois a cama, e talvez pudéssemos disputar a melhor de 3 no chão. Emmeline. Os olhos dele assumiram um tão profundo de fumaça escura. Está me matando assim. Fazer sexo não é a mesma coisa que dar um beijo na escada, mesmo que seja um beijo incrível. Então temos que pensar 2 vezes antes de decidir qualquer coisa. Eu me recuso a deixar de ser sua amiga, só porque agora adoraria que estivesse nu, Jack. Você é muito importante para mim. Jack suspirou. Queria que não tivesse dito isso. Você é muito importante para mim. Sempre foi. Então, vamos dar um pouco mais de tempo para pensar nisso tudo. Ela se afastou um pouco e começou a abotoar a camisa. Não sabe como fico triste de vê-la fazendo isso.
Sei sim. Fico tão triste quanto você. Não se levante, disse ela, pondo-se de pé e indo pegar a bolsa que largara quando ele agarrou. Se servir de consolo, vou ter uma noite horrível, refletindo sobre o que poderia ter acontecido se não tivéssemos parado para pensar. Não me serve de consolo, porque vai acontecer o mesmo comigo. Bom, começou Emma, virando-se para ele antes de sair. Foi você quem começou. Na manhã seguinte, depois da noite horrível, exatamente como previra, Emma foi buscar algum conforto com as amigas e as panquecas da Sra. Grant. Mas antes, negociou consigo mesma. Poderia comer as panquecas, mas só se antes encarasse a temível academia. De mau humor, foi se arrastando até a mansão, sem a dose de cafeína que costumava tomar. No caminho, fez um desvio e foi até o estúdio de Mac. Não via motivo para a amiga não ir sofrer junto com ela. Sem pensar, foi entrando na cozinha. Mac estava ali, de calcinha de algodão estilo shortinho e uma regatinha, apoiada na bancada, com um largo sorriso e uma xícara de café. E Carter estava diante dela, com a mesma pose e o mesmo sorriso, vestindo seu blazer de tweed. Devia ter batido, pensou Emma imediatamente. Tinha que lembrar que era preciso bater a porta, agora que Carter também morava ali. Mac a viu e ergueu a xícara com a maior naturalidade. Olá. Desculpe. Está sem café novamente? Não, é que eu... Tenho uma sobra aqui, disse Carter. Fiz uma garrafa cheia. Emma lançou-lhe um olhar tristonho. Não sei, porque vai se casar com ela e não comigo. Carter deu de ombros, embora tenha ficado com as pontas das orelhas rosadas. Bom, talvez se as coisas não derem certo. Ele se acha um fofo, interrompeu Max secamente. E a desgraça que é mesmo. Inclinou-se para frente e o puxou pela gravata. O beijo foi leve e doce aos olhos de Emma, o tipo de beijo matinal entre amantes que sabem que tem todo o tempo do mundo para beijos mais intensos e mais quentes. Sentiu uma inveja horrível daquela leveza e doçura. Vá para a escola, professor. Vai iluminar as mentes jovens. Essa é a ideia, retrucou ele, pegando uma pasta e passando a mão no reluzente cabelo de Mac. Vejo você mais tarde. Tchau, Emma. Tchau. Ele abriu a porta, virou-se e deu com um ombro no batente. Merda! Murmurou ele, fechando a porta atrás de si. Ele faz isso umas 3 vezes por... O que foi, Emma? Perguntou Mac. Você está toda vermelha. Não foi nada, respondeu Emma, percebendo que estava esfregando o cotovelo e lembrando o que havia acontecido. Só dei uma passada aqui a caminho da câmara de tortura. Pensei em implorar para a senhora G fazer panquecas depois do sofrimento. Só me dê 2 minutos para eu me trocar. Mac subiu a escada apressada, enquanto Emma ficou andando de um lado para o outro. Tinha que haver uma forma simples, sutil e sensível de explicar a Mac o que tinha acontecido entre Jack e ela. O que estava acontecendo? E pedir que pusesse abaixo a regra que dizia ser proibido fazer sexo com ex-amigas. Mac e Jack eram amigos, então isso deveria contar. O mais importante, porém, o maior atenuante era o fato de que Mac estava totalmente apaixonada por Carter. Ela ia até se casar, caramba. Que tipo de amiga atrapalharia a outra com a regra de não se relacionar com um ex quando estava prestes a se casar com um senhor adorável? Seria muito egoísmo, intolerância e mesquinharia. Vamos, antes que eu mude de ideia. Mac entrou correndo na cozinha com um casaco de capuz aberto por cima de um top e uma calça de ciclista. Consigo até sentir meus bíceps e tríceps se fortalecendo. Vou ficar com os braços poderosos. Por que você tem que ser assim? Perguntou Emma. Assim como? Somos amigas desde bebês. Não entendo por que se chatear tanto, nem tanto, se nem quer ficar com ele. Com quem? Com Carter? É claro que eu quero. Você não tomou café hoje de manhã, não é? Se eu tomar café, meu cérebro vai despertar e vai me dar razões para não fazer exercícios, e essa é a ideia. Entendo.
Mas por que está chateada comigo? Não estou chateada com você. Você que está chateada comigo. Então peça desculpas e eu a perdoarei, disse Meg abrindo a porta e saindo. Por que eu deveria pedir desculpas? Eu não deixei que fosse adiante. Emma bateu a porta atrás de si. O que você não deixou ir adiante? Não deixei. Gemendo, Emma pressionou os olhos com os dedos. É a falta de cafeína, estou confusa. Comecei pela metade, ou talvez pelo fim. Exijo saber o motivo de estar chateada com você para tentar ficar bem, sua vaca. Emma respirou fundo e prendeu o ar. Eu beijei o Jack, ou ele me beijou. Ele que começou, e depois sumiu. Então fui até a casa dele para lhe dar um esporro e ele fez de novo. Aí eu fiz de novo. Depois ficamos rolando pelo chão e começamos a tirar nossas roupas até que bati com o cotovelo com toda a força. E isso me fez recobrar os sentidos. Então não deixei que ele fosse adiante. Por isso não tem motivo para ficar chateada. Desde a primeira frase, Mac ficou olhando para Emma boquiaberta. O quê? Como é que é? Bateu numa orelha com a palma da mão e balançou a cabeça como se tentasse tirar água do ouvido. O que foi? Não vou falar tudo de novo. O importante é que não deixei ir adiante e já pedi desculpas. Para o Jack? Não, bem, também, mas para você. Estou pedindo desculpas a você. Por quê? Pelo amor de Deus, Mac. Por causa da regra. Ah, sim. Mac parou, pôs as mãos na cintura e ficou olhando para o horizonte. Não, ainda estou confusa. Vamos tentar assim. Fez uns gestos exagerados com as mãos, fingindo que estava apagando algo. Eis o quadro. Está inteiramente limpo. Vamos começar de novo. Você e Jack. Uau! Só um minutinho para eu assimilar. Pronto. Você e Jack ficaram e deram uns amassos. Não foi um amasso. Ele beija muito bem, como você deve saber. Eu? E não me arrependo de tê-lo beijado. Não mesmo, porque foi completamente inesperado. Tudo bem, não completamente, já que tinha sentido algo quando estávamos sob o capô. Sob o capô? Como é que é? Ah, o carro. Caramba! Só alguém que conhece você a vida inteira é capaz de interpretar metade do que está dizendo. Mas eu não esperava que ele fosse me levar uma taça de vinho quando eu estava fazendo um rápido intervalo sentada na escada dos fundos, pensando. Vinho, escada dos fundos, murmurou Mac. Noiva monstro, vaca, o casamento. Depois ele fez uma massagem nos meus ombros. Então eu tinha que ter adivinhado, mas fui obrigada a ir embora. Tinha que voltar para a recepção. E então ficamos ali de pé e ele me beijou. Aí Parker me passou uma mensagem pelo rádio e precisei ir e me dei conta do que tinha feito. Não foi exatamente traição. Você tem o Carter. O que eu tenho a ver com isso? Mas eu não dormi com ele e isso é o que importa. Um pássaro passou voando e cantando como um doido. Sem nem olhar para ele, Emma deu um tapa no próprio quadril e fez uma careta. O beijo foi de surpresa, umas 2 vezes, e o fato de rolarmos no chão foi só o calor do momento. Não deixei que fosse adiante, então, tecnicamente, não quebrei a regra, mas estou me desculpando mesmo assim. Aceitarei de bom grado as suas desculpas, se me disser que raios eu tenho com isso. É a regra dos ex. A regra dos ex? Mas ainda está confuso para mim. Espere. Você acha que Jack e eu tivemos... Você acha que eu transei com o Jack? Com Jack Cook? Claro, Jack Cook. Nunca transei com Jack Cook. Emma apontou para ela já sim. Mac apontou também. Não mesmo. E ninguém melhor do que eu mesma para dizer com quem fiz ou deixei de fazer sexo. E com Jack definitivamente nunca fiz. Nunca rolei no chão com ele, nem tiramos a roupa. Mas, perplexa, quase sem forças, Emma deixou os braços penderem ao lado do corpo. Mas quando ele começou a aparecer aqui com o Del, nas férias e nos feriados de faculdade, vocês dois... Foi só uma paquera, ponto final. Do mesmo jeito que começou, acabou. Nunca tivemos juntos, entre lençóis, rolando no chão.
Na parede ou em nenhuma outra superfície, muito menos sem roupas. Está claro? Sempre achei. Merck ergueu as sobrancelhas. Podia ter me perguntado. Não podia, porque. Droga, eu queria ficar com ele, mas você já estava ficando. Então eu não podia. E achei o que achei. E quando ficou claro que vocês eram só amigos novamente, a regra entrou em vigor. Foi o que pensei. E tinha uma queda por Jack esse tempo todo? De vez em quando, eu a canalizava para outras coisas, eu a reprimi por causa da regra, mas recentemente foi ficando mais problemático. Digo, essa história de canalizar e de reprimir. Deus! Emma deu um tapa no próprio rosto, como eu sou idiota. Sua vadia! Exclamou Mac, com a cara fechada e os braços cruzados. Você quase fez sexo com um homem com quem eu nunca fiz. Que tipo de amiga você é? Emma baixou um pouco a cabeça e esboçou um sorriso. Eu pedi desculpas. Posso até perdoar você, mas só depois que me contar todos os detalhes de forma coerente, sem deixar passar nada. Pegando no braço da amiga, Mac fez o resto do percurso até a mansão correndo. O que significa que será depois do café, ou seja, depois de malharmos. Podíamos pular essa parte da malhação e ir direto tomar café. Não, eu estou super afim de puxar ferro. Mac entrou pela porta lateral da mansão e foi até a escada. Quando chegaram ao terceiro andar, viram Laurel e Parker saindo da academia. Em beijou Jack e eles quase fizeram sexo. O quê? Perguntaram as duas em uníssono. Não posso falar disso agora. Ainda não tomei café. Não posso falar disso até tomar um e comer pelo menos uma panqueca. Com uma cara de insatisfação, Emma foi para o elíptico. Panquecas. Vou pedir para a senhora G fazer, disse Laurel de saída. Jack? Jack Cook? Perguntou Parker. Mac flexionou os braços e foi fazer sua musculação. Foi o que eu disse. Quando se sentaram à mesa, Emma já tomara sua primeira xícara de café, Mac ergueu a mão. Deixe que eu conto a primeira parte, porque vou ser mais rápida e você já terá normalizado suas células cerebrais quando eu tiver acabado. Bom, Emma tinha tesão por Jack, mas achava que ele e eu havíamos tido um rolo, que incluía sexo anos atrás. Então, por causa da regra de não envolvimento com o ex, ela sofreu em silêncio. Não estava sofrendo esse tempo todo. Sou eu que estou contando. Então, na recepção do casamento da noiva monstro-vaca, Jack mandou essa. Ah, você está tão estressada. Vou fazer uma massagem nos seus ombros. E depois tascou-lhe um baita beijo. Aí Parker mandou uma mensagem pelo rádio chamando. Ah, então foi por isso que achei que tinha algo errado com você. Obrigada, senhora G. Parker lançou um sorriso para a senhora G e pegou uma panqueca da travessa que ela havia deixado sobre a mesa. Então, ontem à noite, depois de esperar uma semana inteira, ela foi até a casa do Jack tirar satisfação. Uma coisa levou a outra, e eles acabaram rolando no chão nus. Semi-nus. Talvez nem isso. Eu diria que um quarto nus. Calculou Emma. Se tanto. Hoje de manhã, nossa amiga me pediu desculpas por quase ter feito sexo com meu ex-imaginário. É assim que deve ser, interveio a senhora Grande. Nenhuma amiga deve se insinuar para o homem da outra, mesmo que ela tenha lhe dado um pé na bunda. Pois foi mais ou menos isso que aconteceu, começou Emma, encolhendo-se diante do olhar frio da senhora Grande. Pedi desculpas e interrompi as coisas antes que efetivamente... Isso porque é uma boa menina de coração honesto. Agora coma um pouco de fruta. Está fresquinha. O sexo fica melhor quando se tem uma alimentação saudável. Sim, senhora, respondeu Emma, pegando um pedacinho de abacaxi. O que não entendo é o motivo de você achar que Mac teria dormido com Jack. Disse Laurel, pondo calda na sua panqueca. Se tivesse feito isso, teria se gabado e falaria disso até querermos matá-la. Não, eu não ia fazer isso. Naquela época teria feito sim. Mac pensou um pouco.
É verdade, naquela época eu teria feito isso, mas amadureci. E foi quente o bastante? Extremamente. Jack atingiu o grau máximo lá na escala. Depois bateu o recorde. Ainda comendo, Parker assentiu. Ele beija excepcionalmente bem. É mesmo? Ele. Como é que você sabe? Parker se limitou a dar um sorriso e Emma ficou boquiaberta. Você? Você e Jack? Quando? Como? Que coisa mais desagradável, murmurou Mac. Essa história de outras das minhas melhores amigas se envolver com meu ex imaginário. Foram 2 beijos, no meu primeiro ano em Yale, depois que nos encontramos por acaso numa festa e ele me acompanhou de volta ao dormitório. Foi muito bom. Mas por mais que o beijo dele seja incrível, foi meio como beijar meu irmão. E por mais que o meu beijo também seja incrível, creio que ele se sentiu como se estivesse beijando a irmã. Então deixamos essa história para lá. Provavelmente isso não acontece entre vocês. O que fizemos não parece nada com o que irmãos fazem. Porque nunca nos contou que havia beijado o Jack. Não sabia que tínhamos que informar sobre cada cara que beijamos, mas posso fazer uma lista. Emma riu. Tenho certeza disso. E você, Laurel? Teve alguma coisa com Jack que queira nos contar? Sinto-me muito aborrecida e rejeitada por ter que confessar que não. Não tivemos nem mesmo algo imaginário. Ele podia ao menos ter me paquerado uma vezinha só nesses anos todos. Que safado! E você, senhora G? Deu-me beijos, muito bons sob o visgo, em alguns natais. Mas, como não sou dessas que deixam o sujeito se apaixonar e o abandonam, eu o liberei logo para não partir seu coração. Eu diria que Em planeja laçá-lo com uma corda bem apertada, observou Mac erguendo as sobrancelhas. E acho que ele não conhece nenhuma prece contra o terrível poder de Emmeline. Não sei, preciso pensar. É complicado. Ele é amigo, nosso amigo, e o melhor amigo de Del. Del é seu irmão, prosseguiu, dirigindo-se a Parker, e quase um irmão para nós também. Somos todos amigos e parceiros de trabalho. Del é nosso advogado e Jack nos socorre quando precisamos dele. Além do mais, ele está projetando as reformas. Temos todas essas relações e todas conectadas. E nada conecta mais as relações que o sexo, sentenciou Mac. Exatamente. O que aconteceria se acabássemos enveredando por esse caminho e as coisas não dessem certo? Ficaríamos desconfortáveis um com o outro, o que faria os demais ficarem incomodados também. Temos um bom equilíbrio, não é? Não vale a pena desequilibrar as coisas por causa de sexo. Não precisa fazer sexo imediatamente, comentou a Sra. Grande, meneando a cabeça. Vocês jovens pensam demais. Vou lavar a louça. Emma fechou a cara. Ela acha que estou sendo uma idiota, mas só o que eu quero é que ninguém saia magoado. Então, dite as regras do jogo. O que esperam um do outro e como vão lidar com os possíveis problemas. Que tipo de regras são essas? Parker deu de ombros. Isso é você quem tem que decidir, Em.